Então, gente, eu acho um tanto interessante, talvez curioso, observar como algumas pessoas se portam nessa virada do ano, especificamente ali no dia 31. Eu, de vez em quando, vejo tanto pessoas que, por volta ali de 7 horas da noite, 8 horas da noite, já estão assim de mau humor. Quando dá 9, 9h30, dão um chute na cama, vão dormir, e elas já ficam, ou melhor, elas têm a convicção de que aquela virada ali do relógio não significa absolutamente nada. A boa parte dessas pessoas estão desgostosas, acreditam que nada vai mudar mesmo, vai tudo continuar a mesma coisa, dia seguinte tudo se repete. Então, está com sono, vai dormir, dorme, pronto. É até melhor dormir mesmo, que deixa as pessoas em paz. E há um outro tipo de pessoas que são do outro oposto, do outro extremo, que acreditam que quando o relógio vira de 23h59 para 0h, alguma coisa mágica acontece, o tempo se transforma, todas as coisas vão se ajustar, a vida vai se tornar muito melhor, tudo vai se resolver, sem que necessariamente ela tenha que fazer alguma coisa, simplesmente o tempo está mudando, então as coisas ficarão boas por si próprias. Então, é óbvio que todos esses extremos aí, eles estão errados, eles estão equivocados. Mas pensando nesses momentos, ou melhor, nesse tempo específico que nós estamos vivendo hoje, um ano que está começando, primeiro domingo do ano, Santa Ceia, então uma história específica me veio ao coração. Quando você pega a Bíblia e dá uma olhada geral nela, você vê que alguns tempos assim são muito importantes. Então você vê Deus mandando em determinados momentos, ou o povo, ou individualmente, pessoas erguendo altares, erguendo monumentos. Por quê? Deus precisava daquilo? Não, mas Deus queria que o povo ou a pessoa lembrasse de algo, lembrasse daquela data, lembrasse daquele feito, e por isso ordenava dessa forma. Então, esse momento de virada de ano, de virada de tempo, de calendário, ele é muito importante. Eu sei, outros povos têm outros calendários, beleza, então eles que se ajustem ao calendário deles, mas nós temos o nosso próprio, temos uma razão para tê-lo, temos um fundamento para tê-lo. Enfim, nesses últimos dias, eu observei uma coisa interessante, bastante interessante por sinal, algumas pessoas que tomaram decisões na virada para 2025, e na ocasião postaram fotos, alguns textos, assumindo compromissos públicos consigo mesmo. Agora elas fizeram uma avaliação comparando, e essas pessoas que levaram esses compromissos a sério, elas fizeram agora um balanço, um inventário da vida, e elas colocaram ali como valeu a pena ter se posicionado, como valeu a pena ter feito compromisso, como valeu a pena ter feito a mudança do hábito, ter assumido o compromisso, a mudança do comportamento e a transformação a que se propôs. Então, diante disso, me veio ao coração falar para vocês sobre a vida de um bad boy nas Escrituras Sagradas. Um jovem que teve várias oportunidades de mudar de vida, mas que não aproveitou nenhuma delas. Foi de mal a pior, até que seu retorno se tornou impossível. Até que sua vida se tornou irreversível. O caminho que escolheu se tornou irreversível. E eu começo aqui já batendo todos os recordes de texto do pastor Jonatas, que dentre os pastores da igreja é o pastor que lê os maiores textos aqui. Hoje eu leria 4 capítulos para ler a história da pessoa que eu pretendo falar.
que é Juízes, capítulos 13, 14, 15 e 16. Mas logo que eu amanheci, que o pessoal da comunicação viu sobre o tamanho do texto, já me ligaram lá assim, quase que em lágrimas, me perguntando: mas nós vamos ter que transcrever todo esse texto para as telas, vamos ter que botar isso tudo lá para o pessoal ler? Aí eu acalmei eles, aí expliquei: não, pode deixar, eu vou só destacar alguns versículos, não precisa então colocar esses textos na tela, apenas as referências, e depois a gente lê em casa. Então, guarda esse texto no seu coração, anota, depois você dá uma lida, a história exatamente de Sansão. Então, no livro, estamos falando do livro de Juízes, capítulos 13, 14 e 15. Gente, então, por que Sansão? Porque as circunstâncias em que Sansão viveu foram circunstâncias muito parecidas com a nossa. A vida e o estilo de vida que as pessoas estavam vivendo naquele momento eram bem parecidas com as atuais. Veja só, o último versículo do último capítulo do livro de Juízes, ele faz uma síntese de como era aquele tempo, Então, esse último versículo do livro, ele diz assim: naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava mais reto. Você consegue imaginar isso? Naqueles dias não havia rei em Israel, a monarquia ainda não havia sido estabelecida, então não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava mais certo. Quer dizer, cada pessoa criava suas próprias justificativas para fazer o que fazia. O texto nem diz que cada um fazia aquilo que queria de qualquer forma, fazia porque fazia, não. Cada um fazia aquilo que, segundo o seu coração enganoso, fazia o que achava que era o mais correto, aquilo que ela achava que era o mais adequado, o mais próprio ali. Então, é algo muito parecido com os dias de hoje. Eu acredito que 99% das pessoas que você encontre, com quem você conviva, independente das ideias absurdas que ela porventura tenha, ela vai se justificar, ela vai dizer, vai mostrar, vai ter argumentos para se explicar, dizendo: eu acho que eu tenho razão, eu acho que o que eu faço, a maneira como eu ajo, a maneira como eu me comporto, os meus valores, eu acho que eles estão corretos. Você crê na Bíblia Sagrada e você vive desse jeito, mas eu não creio, eu creio de uma outra forma e eu prefiro viver desse jeito. Em outras palavras, eu faço o que me parece mais certo. Era exatamente o que acontecia nos dias dos juízes em Israel. Cada um fazia o que achava mais certo. Mas não só o tempo e o comportamento das pessoas era muito parecido com o dos nossos dias, mas os próprios aspectos, alguns aspectos da vida de Sansão também se pareciam muito com alguns aspectos da nossa vida. Vamos ver, aspectos da vida de Sansão. Primeiro lugar, eu vou falar agora do Juízes capítulo 13, versículo 5. Esse versículo diz que Sansão era consagrado a Deus desde o ventre. Sansão foi separado desde o ventre para a glória de Deus. Ele foi escolhido desde a criação. Nós também o somos e nós temos consciência disso. Aqui na Oceânica não temos a menor dúvida disso, que Deus nos amou, nos escolheu antes da criação do mundo. Em segundo lugar, nesse mesmo versículo, o texto diz que ele começará a livrar Israel do poder dos filisteus. Então veja, Deus deu a ele uma missão muito especial, que era livrar
Israel dos filisteus. Ou seja, Deus deu a ele uma missão especial. Deus, da mesma forma, tem uma missão especial para nós. Deus tem uma missão especial para a igreja oceânica coletivamente, e Deus tem uma missão especial, individual, para cada um de nós. Em terceiro lugar, versículos 24 e 25, o texto diz que ele cresceu e o Senhor o abençoou, e o Espírito do Senhor começou a agir nele. Deus abençoou Sansão e o Espírito de Deus agiu em sua vida. Dessa mesma forma, a gente não tem dúvida, é nítido, é palpável que o Espírito Santo de Deus tem estado entre nós, tem agido em nossas vidas, não temos dúvida disso. Até aqui, tudo é muito parecido na nossa vida e na vida de Sansão. Agora, Sansão era nazireu. O que isso significa? Que ele era especialmente consagrado a Deus. Por isso, ele recebeu algumas instruções especiais diretamente do anjo de Deus. Veja só, a gente já falou sobre isso aqui em algumas ocasiões. Sempre que aparece essa expressão, anjo de Deus, com A, anjo maiúsculo, anjo escrito com A maiúsculo, a teologia chama isso de uma teofania, que é uma manifestação de Jesus Cristo, fisicamente, visivelmente, no Antigo Testamento. Você vai observar que sempre que aparece anjo com A maiúsculo no Antigo Testamento, esse anjo aceita ser adorado, as pessoas se prostram diante dele, e ele tem a mesma atitude, a mesma ação de Deus, o Pai. Então, quando nós lemos que Deus se manifestou através da sarça ardente, se você prestar atenção nesse texto, você vai ver que quem está ali é o anjo com A maiúsculo. Observe depois na sua Bíblia, quando você vê que o povo de Israel está entrando na terra de Canaã e Josué se depara com Deus, ele na verdade se depara com anjo com A maiúsculo. E da mesma forma aqui, quem vai falar com os pais de Sansão é o anjo de Deus com A maiúsculo. Então, esse anjo, Jesus, ele está dando instruções para os pais de Sansão. E ele diz, olha, ele nunca vai poder cortar o cabelo, porque ele vai ser consagrado a Deus. E aí, gente, simplesmente isso daí é uma coisa que não se discute. Mas por que ele não pode cortar o cabelo? Porque Deus mandou, e ponto final. Não tem mais explicações, é apenas por isso. Ele não pode cortar o cabelo por quê? Porque para ele, Deus disse que ele não pode cortar. Mas não apenas isso, Jesus acrescentou, o anjo do Senhor acrescentou, não poderá comer nenhum produto da videira, nem vinho ou bebida fermentada, nem comer nada impuro. Agora, de onde vinha o poder de Sansão? O poder de Sansão vinha de Deus, mais especificamente do Espírito de Deus que agia através dele. O cabelo de Sansão era apenas o sinal externo de uma aliança que havia sido feito, um pacto que havia sido realizado entre Deus e Sansão, especificamente entre Deus e seus pais. Ou seja, se Sansão estivesse sendo educado nos dias de hoje, os seus pais chegariam para ele e perguntariam, Sansão, qual parte da ordem de você não pode cortar o cabelo, comer uvas, beber vinho, nem comer coisa impura que você não entendeu? Tem alguma parte dessa ordem que você não tem entendido? Tem alguma parte dessa ordem que, porventura, alguém aqui não entendeu? Não, todo mundo entendeu, é muito fácil, está muito clara. Essa ordem é importante a gente entender por causa das coisas que vêm daqui para frente.
Então, vocês estão observando, por ele ter sido consagrado especialmente a Deus e ser nazireu, essa ordem havia sido dada diretamente por Deus, pelo anjo com A maiúsculo do Senhor. Então, vamos prosseguir na nossa história. 14, versículo 5. Sansão foi com seu pai e sua mãe a Tímna. Quando chegaram às vinhas de Tímna, eis que um leão novo rugindo saiu ao encontro dele. Quando chegaram às vinhas, eis que um leão novo rugindo saiu ao encontro dele. Caramba, olha, de repente, inesperadamente, um leão. De repente, inesperadamente, talvez não. A pergunta aqui é: o que uma pessoa que não pode comer uvas está fazendo no meio de uma vinha? Esse é o quarto ponto. Sansão se torna descuidado espiritualmente. E quando ele se torna descuidado espiritualmente, o inevitável acontece. Não foi uma surpresa, foi algo inevitável. Quando ele chega às vinhas, um leão parte para cima dele, para cima de Sansão. Gente, vinha não é lugar para nazireu. Nazireu que anda em vinha pode apostar que antes, bem antes do que ele espera, um leão vai pular em cima dele. Veja, aqui na Oceânica, nós somos totalmente contra a ideia de que precisamos ficar trancados dentro da igreja para fugirmos do pecado. Ao contrário, nós acreditamos que precisamos frequentar lugares diferentes para encontrarmos e conhecermos pessoas diferentes, esquisitas, estranhas, perdidas, para mostrarmos a essas pessoas, com as nossas vidas, o poder do Evangelho, a graça e o amor do Evangelho. Precisamos nos relacionar com essas pessoas. Existe uma única exceção a essa regra. Qual é? Se o lugar que pretendemos ir nos levar a pecar. Desculpe, infelizmente, assim como Sansão, muitas vezes, também nos descuidamos em nossas vidas espirituais. E aí o risco se torna muito grande. Então eu pergunto, qual é a sua vinha? Qual é a sua vinha nos dias de hoje? Que lugares você sabe que não deve ir, mas insiste em frequentar? Que comportamento você tem que sabe que entristece a Deus, mas continua praticando? Irmãos, as modernas vinhas, elas podem estar no espaço virtual do seu celular, do seu computador. As modernas vinhas podem ser o seu escritório, dentro do seu quarto, no sofá da sua casa. Qual é a sua vinha? Que lugares, que situações Jesus já te falou que você não deve ir, não deve estar, mas acaba cedendo ao seu coração enganoso e vai? Pode ter certeza, um dia, uma hora, o leão vai pular em cima de você. E nada garante que você vai conseguir dominá-lo. O que aconteceu depois? Estamos no capítulo 14, versículos 6 a 9. Então, o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou de Sansão, que ele rasgou
o leão como quem rasga um cabrito, sem nada ter nas mãos. Sansão, no entanto, não contou nem a seu pai, nem a sua mãe o que havia feito. Olha o que está acontecendo, gente. O leão pulou em cima dele, ele matou o leão, ele entrou na vinha, o leão pulou, ele matou o leão, mas não contou nem para o pai, nem para a mãe o que havia feito. Gente, esse negócio de não quero que ninguém saiba, cara, isso aí é furada total. Se você faz uma coisa boa, por que você não contaria? Não querer contar para pai e para mãe, não querer contar para o seu discipulador, não querer contar para o irmão, para a irmã mais maduro, que já caminha com você há longos anos, é um sinal evidente de que você mesmo está se reprovando no seu comportamento, e isso não importa a sua idade. Então, ele foi e falou com aquela mulher, e dela se agradou. Depois de alguns dias, voltou para casar com ela, e afastando-se do caminho para ver o corpo do leão morto, eis que havia nele um enxame de abelhas com mel. Você consegue imaginar essa cena? Quer dizer, ele foi, pediu a mulher, tal, depois ele voltou para casar com ela. E aí, dias depois, então, ele retorna, passa pelo mesmo lugar, vai para dentro da vinha. E aí, o que ele encontra? Ele encontra aquela carcaça de animal em putrefação. Mas o que tem nessa carcaça em decomposição? Umas abelhas fizeram uma colmeia, estavam começando a fazer uma colmeia ali e havia mel. Você já sentiu o cheiro de bicho morto na estrada? Você sabe quando você passa de carro numa estrada, tem um bicho atropelado, centenas de metros depois, você ainda está com o carro infestado daquele cheiro horrível, e dependendo da situação, você passa até mal. Pois é, era mais ou menos esse o cheiro do leão apodrecido ali, que Sansão vai visitar para pegar o melzinho doce para comer. Então vejam só, não precisava ser escriba, não precisava ser sacerdote ou fariseu para saber que tocar num cadáver assim era algo considerado completamente imundo e reprovável pela lei judaica. Se fosse um cadáver de uma pessoa da família, já era proibido, havia todo um cerimonial para que esse cadáver fosse tocado. Agora, nós estamos falando de um animal em decomposição no meio do nada. O cheiro, o mau cheiro, melhor dizendo, ia longe. Mas o que aconteceu? Versículo 9. Sansão pegou o favo nas mãos e se foi andando e comendo daquilo. Quando chegou onde estavam o seu pai e sua mãe, deu-lhes um pouco do mel e eles comeram. Mas Sansão não lhes contou que havia tirado o mel do corpo do leão. Ou seja, ele pegou aquela imundície, comeu, continuou sem dizer nada aos seus pais e deu para que os seus pais também comessem aquela coisa imunda. Esse é o caminho do pecado. Vejam, quinto lugar, Sansão deixa de levar Deus a sério. Quando as pessoas começam a ficar descuidadas, brincando no meio das vinhas, os nazireus brincam no meio das vinhas, eles deixam de levar Deus a sério, eles perdem o temor a Deus.
Então Sansão passou a banalizar, a brincar, a zombar das coisas de Deus. Veja só, agora nós estamos no capítulo 14, no versículo 10. O pai de Sansão foi à casa daquela mulher. Só um parênteses, eu podia ter falado isso antes. Todas as mulheres, todas, com quem Sansão se envolveu, eram filisteias, filisteias do povo filisteu. Quem era o povo filisteu? Era justamente o povo inimigo de Israel. Era o povo que Deus quis levantar Sansão para que através de Sansão o povo de Israel dominasse aquele povo, subjugasse aquele povo. Era o povo inimigo de Israel. Mas todas as mulheres com quem Sansão se envolveu, todas elas, sem exceção, eram todas filisteias. Você sabe quem era esse povo filisteu na Bíblia? Pois, só para você ter uma ideia, filisteus vinham da Filistina. Sabe o que era Filistina? Era Palestina. Filisteus são os palestinos. Então, o que nós estamos falando aqui, se a gente fosse contextualizar e colocar essas relações nos dias atuais, era como se Sansão hoje estivesse em busca de namoradas em meio aos radicais militantes do Hamas. É disso que nós estamos falando aqui. Ele ia buscar as suas namoradas em Gaza, no meio dos militantes do Hamas, dos principais inimigos, guerreiros, contra o seu povo, que mais odiava o seu povo. Era lá que ele ia buscar as suas namoradas. É dessas mulheres que nós estamos falando aqui. Eram essas mulheres que o seduziam, eram essas mulheres que ele ia atrás, eram essas mulheres que ele buscava. Então, só para a gente entender, o pai de Sansão foi à casa daquela mulher, uma mulher da família de um militante do Hamas, terrorista do Hamas. O pai de Sansão foi à casa daquela mulher e Sansão deu ali um banquete, como os moços costumavam fazer. Então Sansão disse: vou propor um enigma para que vocês o decifrem. Então olha isso, vou fazer uma brincadeirinha, né? Uma brincadeirinha, qual o problema? Olha que brincadeira legal. Aí Sansão disse: do que come saiu comida, do forte saiu doçura. Em 3 dias não puderam decifrar o enigma, fizeram umas apostas altas lá. Então, o que ele fez? Vejam só, ele faz essa proposta, ele faz essa brincadeirinha, eles fazem essa aposta, mas qual é a situação que Sansão está vivendo nesse momento? O que Sansão efetivamente fez foi, sendo nazireu, ele passa no meio de vinhas, que não poderia de forma alguma. Ele come mel do cadáver de um animal em decomposição, o que era algo abominável, era algo que deveria lhe trazer vergonha. Mas, ao invés disso, ao invés dele se mostrar constrangido, arrependido e envergonhado, ele faz chacota disso, ele zomba disso, ele faz piadinha disso. Vamos ver se vocês adivinham o que isso quer dizer. Do que come saiu comida, do forte saiu doçura, né? Olha essa brincadeirinha, olha que legal. Vamos ver se vocês adivinham o que eu quero dizer com isso. Então, hoje aqui, você percebe que não é possível brincar com o pecado. O pecado sempre evolui. Ele evolui de tal maneira que ou ele é arrancado totalmente pela raiz, ou como um câncer, ele vai crescer até te matar.
Então, no quarto dia da festa, disseram à mulher de Sansão, é a mesma coisa que a gente vê hoje lá, disseram: olha, se ele não te revelar o segredo, nós vamos queimar você e toda a sua família. Então, convença o seu marido a nos revelar o enigma. E aí o texto diz que ela chorou diante dele os 7 dias em que celebravam as bodas. Então você imagina, é uma festa de casamento, ele teoricamente está casando com aquela mulher, e durante 7 dias de festa, a mulher está chorando, de manhã, de tarde, de noite, querendo saber o mistério que ele havia comentado. Então o texto diz o seguinte: no 7º dia, Sansão lhe revela a resposta, porque ela não parava de importunar. Então ela declarou o enigma aos homens do seu povo. Ou seja, ela o trai de uma maneira assim, totalmente aberta e transparente. Gente, chegamos no 6º lugar. A vida de Sansão se torna uma verdadeira montanha russa espiritual. Se a gente fosse fazer uma síntese dos 4 capítulos, gente, olha que coisa interessante. Pegando os 4 capítulos e alguns trechos principais, algumas partes essenciais, o que a gente vê? Olha só, desceu as vinhas, um leão pula em cima dele, o Espírito do Senhor se apossa dele, desceu e falou àquela mulher e dela se agradou, que era a Filisteia. Então o Espírito do Senhor se apossou dele e ele matou 30 homens. Ele se deixa amarrar por judeus, o Espírito do Senhor se apossa dele, ele mata outros 1000 homens. Então ele vai a Gaza e vê ali uma prostituta e coabita com ela. Então a vida de Sansão virou isso, uma gangorra insuportável. A sua vida oscilava constantemente entre grandes e maravilhosas experiências com Deus e pecados terríveis diante de Deus. Gente, desculpe. Num momento, Sansão estava cheio do Espírito Santo, logo a seguir, ele desprezava totalmente seu relacionamento com Deus. Essa inconstância dava a Sansão a falsa impressão de que era possível ele conciliar uma vida de intimidade com Deus com uma vida obstinada de pecado. Ele superdimensiona sua própria capacidade de se livrar dessas furadas que ele se mete. Então, finalmente, chegamos no 7º lugar, em que Sansão se entrega totalmente ao inimigo. Lembra, lá no início a gente leu, Juízes 13:5, em que o texto diz: ele começará a livrar Israel do poder dos filisteus. Era a missão da vida de Sansão, livrar Israel do domínio dos filisteus, livrar Israel da opressão dos filisteus. Mas o que ele faz? Todas as suas namoradas faziam parte do povo dos filisteus. Então agora ele entra no capítulo 16 de Juízes, num jogo de sedução mortal com Dalila, que é justamente uma filisteia. Juízes 16:6. Então Dalila disse a Sansão: peço que você me conte em que consiste a sua grande força e com que você poderia ser amarrado e subjugado. Então, mais uma vez, esse exemplo que eu acabei de dar, que é bem próximo da realidade aqui, tá, gente? Então, a namorada que tem um parente que é militante do Hamas, pergunta lá para o tenente lá, capitão das tropas israelenses: como que eu posso fazer para dominar você e destruir você? Essa pergunta. Com que você poderia ser amarrado e subjugado? Como posso fazer para te destruir? Gente, pelo amor de Deus, para que ela precisa saber disso? Qual a intenção dela fazendo essa pergunta? Mas ele tinha essa ilusão de que ele conseguiria manter
essa situação sob controle, como tinha conseguido até então nas diversas aventuras que ele se envolveu. E aí Sansão entra nesse jogo de sedução. E aí, na primeira vez, ele respondeu. Ele falou: olha, se me amarrarem com 7 tiras de couro ainda úmidas, eu vou perder completamente a minha força, e aí eu poderei ser dominado e subjugado. E aí amarram ele com as 7 tiras de couro úmidas, e aí ela chama os filisteus vão em cima dele, tentam subjugá-lo, ele arrebenta aquelas tiras e consegue se livrar, e a vida continua. E aí ela chora: Sansão, você me enganou, você não falou a verdade, agora me fala, Sansão, como você pode ser dominado, como você pode ser subjugado? E ele, naquele jogo de sedução, ele continua brincando com isso. E ele diz: se me amarrarem com cordas que nunca tenham sido usadas, então eu perderei a minha força e serei subjugado. E aí ele dorme, vão lá, amarram ele com cordas que nunca foram usadas antes, e aí ela chama os filisteus vão lá, tentam subjugá-lo, aí ele se livra daquelas cordas, e aí mais uma vez ela chora: Sansão, você me enganou, Sansão, poxa, você mentiu para mim, por que você fez isso, Sansão, e tal, me fala a verdade, Sansão, como você pode? Gente, é inacreditável. E ele está nesse jogo, ele se submete a esse tipo de coisa, e ele vai sendo enredado e cada vez mais profundamente. E gente, o pecado é assim, né? O pecado, ele te dá uma certa sensação durante um tempo, mas para manter a adrenalina, você tem que ir cada vez mais fundo, cada vez mais forte, porque senão o pecado não vai gerando a mesma emoção de antes. Então você precisa ir mais fundo no pecado, você precisa se atolando cada vez mais, porque senão ele não dá a emoção que dava no início. E aí chega nesse ponto, terceira vez, que para manter toda aquela adrenalina, ele então já chega no cabelo. Ele diz: olha, se traçarem o meu cabelo, se trançarem o meu cabelo, se fizerem tranças no meu cabelo e tal, assim, assado. Ou seja, agora ele já menciona a droga do cabelo dele. Então, se fizerem tranças no meu cabelo, assim, assado, aí eu serei dominado e poderei ser subjugado e tal. Aí ela faz as tranças e chama os filisteus vão lá, tudo se repete, ela chora: Sansão, você me enganou de novo e tal, poxa, não pode ser assim, você precisa me falar a verdade. E aí a gente chega nos versículos 16 e 17. Dalila o importunava e pressionava todos os dias com a mesma pergunta, de modo que a alma de Sansão se angustiou até a morte. Então ele contou o segredo, dizendo: nunca foi passada uma navalha na minha cabeça, porque sou nazireu, consagrado a Deus desde o ventre da minha mãe. Se o meu cabelo for cortado, a minha força irá embora, ficarei fraco e serei como qualquer outro homem. E assim aconteceu. Então, 2 considerações. Primeiro, Sansão perde a força, a liberdade e a dignidade. Olha o que o texto diz: Dalila fez com que Sansão dormisse no colo dela, e tendo chamado um homem, mandou rapar-lhe a cabeça, mandou rapar-lhe as 7 tranças da cabeça, e assim começou a subjugá-lo. Sansão havia perdido a sua força. Então ela gritou: Sansão, os filisteus vêm vindo aí. Ele despertou do sono e disse consigo mesmo: vou sair como das outras vezes e me livrarei. Mas ele não sabia ainda que o Senhor já se havia retirado dele. Irmãos, que coisa terrível. Vocês perceberam? Ele teve tantas oportunidades de mudar seu comportamento, mudar seus hábitos, mudar suas atitudes. Ele teve tantas chances. Quantas vezes
ele ficou cheio do Espírito Santo, quantas vezes Deus usou, quantas vezes Deus abriu portas para ele, mas ele sempre voltava aos mesmos hábitos, mesmas atitudes, mesmo comportamento. Sansão nasceu para ser um príncipe em Israel. Ele nasceu para conduzir o povo de Deus à vitória. Ele foi escolhido desde o ventre para ter uma vida digna, para ter uma vida valiosa, valorosa, cheia da presença de Deus. Mas a lição é essa: ninguém brinca com o pecado impunemente. Agora Sansão está ali, derrotado, destruído, escravizado, subjugado pelo inimigo. Vejam, então os filisteus o agarraram, furaram os olhos dele e o levaram para Gaza. Amarraram-no com correntes de bronze e o puseram a virar um moinho na prisão. Essas são algumas consequências, gente, do pecado, na vida de quem brinca com o pecado. Percebeu? O pecado cega, o pecado tira a sua visão, o pecado tira a sua alegria de viver, o pecado tira o sentido da sua vida, o pecado faz a vida perder a graça, o pecado acaba com a alegria do coração. Assim, a vida de Sansão parou. Ele não podia mais ir em frente, ele não podia mais prosperar, não podia mais caminhar. Agora, ele estava condenado a girar em volta de um pequeno moinho pelo resto de sua infeliz vida, humilhado, sem esperança e acabado. Essa é a lição da vida de um bad boy na Bíblia. Mas sabe o que é maravilhoso, gente? É que a história ainda não terminou. A história não termina assim. Tem uma segunda consideração a ser feita. Mesmo após essa queda, Deus ainda dá mais uma última chance para Sansão. Capítulo 16, verso 22, o texto diz o seguinte: o cabelo de sua cabeça, logo após ser rapado, começou a crescer de novo. Logo após ter sido cortado, o cabelo de Sansão começou a crescer de novo. Gente, que coisa tremenda! Apesar de tantas chances não aproveitadas, agora a vida dele se tornou terrível. Ele agora está enfrentando, sim, toda a consequência de uma vida destruída de pecado. Não obstante, apesar disso, Deus ainda lhe dá mais uma chance. E agora o seu cabelo volta a crescer. Sabe o que isso quer dizer para a gente? Nosso Deus, gente, não é rancoroso. Nosso Deus não guarda mágoas. Assim como ele agiu com Pedro, que depois de ter negado a Jesus 3 vezes, ele disse para Pedro: Pedro, cuida das minhas ovelhas. Ele está disposto a agir assim com a gente. Essa é a verdade, irmãos. Se somos infiéis, Ele, todavia, permanece fiel, pois Ele não pode negar-se a si mesmo. E diante disso, quero fazer uma única aplicação com vocês. Aproveite essa mudança de ano para mudar os seus hábitos. Aproveite essa mudança de ano como um marco para você assumir compromissos, para você mudar atitudes. Veja, aproveite a mudança de ano para mudar seus hábitos. Se não há mudança de atitude,
não haverá mudança de resultado. Se não há mudança de atitude, não haverá transformação de vida. Muitos desejam mudar de vida, mas continuam cultivando os mesmos hábitos, tomando as mesmas decisões, mantendo as mesmas práticas. Gente, é uma insensatez repetir o mesmo caminho, sabendo aonde ele termina, porque já passou por ele várias vezes, e sempre acreditar que vai chegar em um destino diferente. Para um resultado diferente, nós precisamos de atitudes diferentes. Então, gente, fuja das vinhas, saia de perto das uvas, não brinque de ser crente, assuma para valer um compromisso sério com Jesus, não despreze o pacto que você fez com Deus. Amanhã, segunda-feira, dia 5, começa a contar 40 dias até o nosso retiro. Amanhã, dia 5 de janeiro, nós começamos o período de 40 dias de jejum e oração pelo retiro. Então, quero sugerir, esse é um aspecto que você já pode colocar no seu coração de participar, que se você participar, com certeza já vai fazer uma diferença imensa na sua vida. Participe desse período de 40 dias de jejum e oração, mesmo que você não vá ao retiro, você pode não ir ao retiro, mas participar desse período vai fazer toda a diferença na sua vida. Uma mudança de hábitos, uma mudança de comportamento, uma mudança de posicionamento no seu coração. Então, busca o Senhor, pergunte a Ele sobre o que você deve jejuar. Então, algumas das coisas citadas aqui, como por exemplo, tempo que você passa zapeando mídia em celular, ou séries em TV, ou coisas do gênero, coloque isso diante de Deus. Veja diante de Deus aquilo que você sabe que Deus está requerendo de você. Coloque isso na sua presença, faça jejum dessa questão diante de Deus. Enfim, importa que você busque a presença de Deus e ouça de Deus aquilo que Ele espera de você ao longo desse período. Nesse período de 40 dias, nós também teremos uma atividade especial. Foi preparado para você um PDF com 40 pequenos textos devocionais, todos eles vinculados ao assunto que nós veremos durante os 4 dias de retiro. Então a ideia é que ao longo desses 40 dias, a cada dia você leia um desses pequenos textos, são 40 pequenos textos. Os líderes de célula e os líderes de ministério já estão com esses textos disponíveis. Peça para eles, eles vão mandar para você. Então veja, você já tem algumas mudanças de atitude que você já poderá fazer a partir de manhã cedo, talvez até a partir de hoje à noite mesmo. Então, jejum e oração, leitura de um texto devocional, quem sabe se envolver a partir de agora na nossa leitura bíblica bianual. São atitudes que você pode firmar diante de Deus, que quando você chegar daqui a um ano, você vai avaliar a sua vida. Irmãos, eu não tenho dúvida, muita coisa já terá mudado. Enfim, e outras coisas que você sabe que Deus requer de você, e Ele dará todas as condições para que você se posicione da maneira correta para louvor e honra da sua glória. Vamos fazer uma oração então, irmãos? Senhor querido, nós entendemos que por uma razão que não conseguimos compreender plenamente, o Senhor nos amou antes mesmo da criação do mundo. O Senhor nos confiou uma missão e deseja nos usar para que a presente geração seja alcançada para Ti. Por isso,
queremos levar essa missão muito a sério. Queremos assumir com responsabilidade o nosso compromisso, o nosso pacto com o Senhor. Ajuda-nos. O Senhor conhece os nossos corações, sabe que muitas vezes somos instáveis, como Sansão, como Pedro. No entanto, Senhor, não queremos permanecer nesse comportamento imaturo. Fortalece a nossa fé, amadurece a nossa esperança, reacende a nossa paixão por Ti. Desde já, Senhor, prepara os nossos corações para o encontro que teremos com o Senhor ali no retiro. Nós Te agradecemos porque assim que o cabelo de Sansão foi raspado, ele voltou a crescer e o Senhor lhe concedeu uma nova oportunidade. Bendizemos o Teu nome, porque mesmo depois de Pedro ter negado o Senhor, ele foi recebido, restaurado e chamado para cuidar da Tua igreja. Nesse momento em que vamos celebrar a ceia, pedimos perdão, Senhor, pelos nossos pecados. Pedimos que o Senhor, mais uma vez, receba as nossas vidas e acolha os nossos corações que se rendem a Ti agora, Senhor. Tem misericórdia de nós, tem misericórdia do Teu povo. Nós oramos assim, em nome de Jesus, Senhor. Amém.